Luiz, no seu entendimento, quando a gente começa a participar de processos de decisão sobre escolha do lubrificante ou poder ter a chance de optar, fazer um trabalho mais em engenharia de lubrificação propriamente dito, às vezes nos surgem questões do tipo, poxa, essa pasta de montagem, por exemplo, você só tem ela, o que eles chamariam num pote de 1 quilo, você tem ela em spray. Qual que seria a diferença básica entre você pensar em aplicar uma pasta de montagem, por exemplo, que está em lata, numa consistência ali, na maioria das vezes um NLGI2, tá? Versus aplicar em spray? Onde você recomendaria um e onde você recomendaria o outro? Legal, Renato. Isso é um tema muito interessante porque não são muitos fornecedores que têm pasta de montagem em aerosol, né? Essa é uma vantagem que eu acho que a gente tem. E a OKS, ela tem vários produtos, várias pastas de montagem interessantes em aerosol. Eu acho que tudo passa por onde você está aplicando aquela pasta de montagem, pelo tamanho da superfície onde você vai aplicar. Às vezes você vai aplicar isso numa superfície muito grande, em que você aplicar ela com um pincel, por exemplo, é mais fácil e menos custoso do que você aplicar em aerosol. Dependendo da quantidade e da espessura que você quer colocar ali, daquele filme, vamos assim dizer, de pasta lubrificante. Do poder de cobertura, né? Do poder de cobertura. É como se você estivesse escolhendo uma tinta para pintar a parede. Qual que é o poder de cobertura dela? Exato. Então, por exemplo, às vezes se aplica na indústria, por exemplo, de injeção de alumínio, às vezes aplica em alguns moldes. É mais fácil, às vezes, você aplicar, são moldes às vezes grandes, com pincel, do que você aplicar em aerosol. Sim. Se a superfície que você vai aplicar, às vezes ela está numa temperatura já um pouco mais elevada, às vezes tem até algum tipo de risco de segurança operacional você usar um aerosol, que é tem um gás propelente ali dentro. Que na maioria das vezes é inflamável. Sim. Às vezes o jato do aerosol ele vai abrir muito e aí você pode perder material. Então acho que tudo depende do contexto. Em contrapartida, tem muitas aplicações que o aerosol é muito mais fácil e mais econômico. Sim. Né? Então, às vezes, você vai aplicar em alguns parafusos, em algumas superfícies menores em que você consegue direcionar bem o leque, facilita isso e torna até um processo mais limpo do que você usar a pasta a granel. Acho que depende muito da aplicação. E tem uma coisa bem legal, né, que dá pra gente fazer bem e recomendar para os clientes. Muitas vezes no processo de relubrificação, pode fazer com spray. Pode fazer com spray, porque aí você precisa de uma cobertura menor. Exato, uma quantidade menor a ser aplicada, né? Porque lembre-se que a quantidade inicial de pasta de montagem ou de lubrificante é maior do que na relubrificação. Exato. E assim, dependendo da geometria da superfície também, às vezes você vai aplicar uma pasta numa rosca, é mais fácil você aplicar com aerosol, que ele vai penetrar bem ali na rosca, do que você aplicar com pincel e correr o risco de, em algum ponto, não ter a quantidade de pasta adequada e você ter ali algum tipo de microsoldagem com o passar do tempo e engripamento. Eu acho que depende muito da peça em si, mas é legal saber que tem as opções aí da OKS, tanto em aerosol quanto em granel. Beleza, fechado.